Oi, pessoal, voltei pra gente continuar falando a respeito de força e energia, ou energia e força. Nesse caso, nós vamos focar mais em energia, certo? Energia não, em força, perdão, falei errado. Nós vamos falar a respeito da força, óbvio, como eu já falei. Me deu um branco, gente. Nós vamos falar a respeito da força, como nós vamos calcular essa força e o que vetor tem a ver com força, o que tem a ver o amendoim com a paçoca. Tudo isso eu vou explicar para vocês neste exato momento, durante esta videoaula de ciências. Ok, meu povo brasileiro? Então vamos lá. Vetores. Por que nós estamos falando de vetores? Porque na videoaula anterior nós falamos a respeito do conceito de força, o conceito de energia e também vimos os dois tipos de grandezas físicas que nós temos dentro do conceito de força. E aqui nós temos a grandeza física vetorial, por isso nós vamos aprender o que são vetores. E por isso nós vamos focar na questão da equação matemática, do cálculo matemático, para nós podermos aí, de uma maneira sem sombra de dúvidas, saber exatamente o valor daquele vetor ou saber o valor da força. Lembra que eu disse para vocês? Grandeza vetorial, meu povo, é quando nós precisamos de valores. Geralmente, como eu mostrei para vocês na videoaula anterior, para saber aceleração média, velocidade média, eu preciso do tempo inicial, tempo final, posição inicial, posição final. Então, tudo isso é necessário para a gente poder fazer o cálculo de uma grandeza vetorial, tá certo? Então, vamos lá, vamos seguir aqui com o reg. Primeira coisa que vocês precisam saber, o que é um vetor? Pessoal, vetor nada mais é do que uma seta. É uma seta que vai apresentar o que essa seta? Ela vai apresentar intensidade, dependendo da literatura que você for estudar, se você não ficar focado somente no livro da Rede Pitágoras, você pode achar também módulo, tá? Então, intensidade, dependendo da literatura ou do livro de ciências, você pode achar no lugar de intensidade módulo. Mesma coisa, nomes diferentes para o mesmo objetivo. O que é a intensidade? A intensidade é o número deste vetor. Eu não coloquei aqui, mas, por exemplo, eu poderia colocar o valor de 2n, tá? Para esse vetor aqui, ó. 2n. Por que 2n? Já vou explicar o porquê do n, que é a unidade de medida. Aliás, fique atento às unidades de medida. Quando você for fazer os exercícios, os cálculos, é preciso colocar a unidade de medida, que no caso, a unidade de medida da força é N, que significa Newton, e eu já vou falar por quê. Pessoal, então, nós temos intensidade, o vetor, que no caso é uma seta, vai indicar também direção. O que é direção, professora? Direção, não esqueça, você precisa saber disso, tá? Você tem que saber. O livro colocou acho que 2 exercícios, mas eu vou passar um exercício só, o livro colocou, né? Mas eu vou passar mais exercícios para vocês sobre isso. E tem exercícios que eu pergunto qual é a intensidade, qual é a direção e qual é o sentido dos vetores que estão sendo apresentados logo a seguir, na figura a seguir, por exemplo. Então, direção é horizontal, vertical ou ubíqua. Isso seria uma direção. Então, horizontal, horizonte, né? Sempre lembra, horizonte, vertical, ou no caso a gente pode colocar o exemplo que é a ubíqua, né? Que ela um pouco tombadinha assim, né? E sentido? Sentido é direita, esquerda, para cima e para baixo. Ai, professora, mas horizontal não quer dizer para um lado e para o outro? Sim, meu querido, mas esse para um lado e para o outro é a direção do vetor justamente com o sentido que ele tem. Por exemplo, eu posso falar que este vetor aqui, ó, ele tem o sentido no meu caso, né, ele tá indo para a esquerda, da esquerda para a direita, ok? Porque o vetor sempre vai ser o ponto inicial oposto à seta, então esse vetor começa por aqui, da esquerda para a direita, porque ele está apontando o caminho, né? Então quer dizer que ele está vindo daqui para cá, ou seja, da esquerda para a direita, ok? Esse vetor então tem o sentido esquerda, direita, direção
direção horizontal e módulo ou intensidade 2n, ok? Então é isso que um vetor representa, ele representa a força vetorial deste objeto. Então ficou claro o que são vetores, o que os vetores vão fazer na vida, que é o que? Dar a intensidade ou módulo, direção e sentido deste vetor. Tudo isso está atrelado e relacionado junto e misturado com o que, meu povo? Com a questão da grandeza vetorial, que mede o que, minha gente? A força resultante. Outra característica que você precisa saber também. Toda matéria que está relacionada com vetor, você sempre vai ver essa setinha em cima da letra, ok? No livro aí de vocês, pode olhar na página 12, na página 10, 11, sempre vai ter essa setinha aqui, ó, em cima da letra A, simboliza que isso é um vetor. E aí você vai saber qual cálculo fazer, senão fica muito solto, né? Como que eu sei que eu tenho que calcular vetor se você me coloca duas setas lá, coloca A e B? Tá, o que eu faço com elas? E aí, né? Então, quando tem a setinha em cima da letra, significa que é um vetor. Então, você já vai ter direcionamento do que fazer e como calcular, né, esse vetor. Aqui eu tenho dois vetores no mesmo sentido e na mesma direção, tá? Então eu tenho o vetor da esquerda para a direita, da esquerda para a direita. Por que eu sei que é vetor? Porque o vetor A, letra A, tem a seta em cima, que é o vetorzinho, e a letra B tem a setinha em cima, indicando aí que ele é um vetor. A mesma coisa acontece aqui. Eu tenho um vetor da esquerda para a direita, que no caso é com a letra B, então está mostrando aqui a setinha. E eu tenho um vetor também da direita para a esquerda, aqui a setinha do vetor com a letra A. Qual que é a diferença daqui e a diferença daqui? Vocês estão vendo a diferença ou não? Para vocês está tudo igual. Se você falar para mim que está tudo igual, o negócio está tenso, hein? Tá diferente, meu povo. Olha aqui, o sentido e a direção. O sentido e a direção desses dois vetores é igual a desses dois vetores? Não, são diferentes. Olha o sentido deste vetor. Este vetor está da direita para a esquerda. A direção é a mesma, que é a horizontal, mas o vetor ele está num sentido diferenciado. E é aí que eu quero chegar com vocês no nosso cálculo de vetores. Quando os vetores estão no mesmo sentido, na mesma direção, você vai fazer a soma desses vetores. Quando os vetores estão na mesma direção, mas em sentido diferente, você vai subtrair esses vetores. Os valores, né? A intensidade ou o módulo, você vai subtrair, ok? Quando é que você vai entender isso muito bem? A hora que você estiver fazendo esses exercícios aqui. Aliás, eu aconselho você a assistir a videoaula, anotar, pegar aí o que você conseguiu aprender. Foi resolver o exercício, não tá dando conta, volta na videoaula e assiste novamente, para você ter noção do que eu estou falando, ok? Faça uso da videoaula, meu povo, eu não estou aqui de brincadeira, certo? Estou passando conteúdo para você, então assista a videoaula, por favor. Como eu disse para vocês, a força resultante, o que é o raio da força resultante, professora? Força resultante é justamente o resultado de dois vetores. Qual que é a força resultante do vetor A e B? É isso. Como que eu vou calcular a força resultante? Eu vou multiplicar a massa pela aceleração. Isso, pessoal, no livro de vocês está aí na página 11, tá bom? Tudo que eu tô falando aqui, gente, está escrito no livro de vocês, tá? Não está com as mesmas palavras e na mesma ordem, mas é basicamente a mesma coisa. Tá na página 11, no terceiro parágrafo. Vai lá na página 11 que você vai ter força resultante é igual, no caso é uma equação química mostrando aqui, a massa multiplicado pela mudança de velocidade que nós chamamos de aceleração. Toda vez que um objeto muda a sua velocidade, ele está acelerando. Por exemplo, quando você está andando de carro com seu pai, ele muda a velocidade do carro. Ele não anda sempre a 10 km por hora, 40 km por hora. Quem anda, né, gente? Anda é meio difícil, né? Quem anda só na Francisco Junqueira, fora do horário de pico, se você andar a 40 km por hora, manter a velocidade constante do carro, você consegue pegar todos os sinais verdes, se chama onda verde.
Faz sentido, né? Onda azul que não podia ser, né, gente? Já que sinal é verde e não azul. Mas voltando aqui, esse é o único momento que talvez em Ribeirão Preto eu consiga manter a minha velocidade constante. Caso contrário, meu povo, não dá. Você acelera, você aumenta a sua velocidade e você diminui. Quando o seu pai, dirigindo o carro, aumenta ou diminui a velocidade, nós chamamos de aceleração. Então, ele pode acelerar para menos e acelerar para mais, depende da variedade de velocidade que ele tem. Ok? Então, a aceleração é a variação da velocidade. Vocês estão vendo aqui quantos fatores eu preciso para poder para eu poder ter a força resultante de um corpo? Quantos fatores eu preciso para eu poder saber o cálculo, o resultado do cálculo da soma ou da subtração de vetores? Por isso que a grandeza vetorial ela se diferencia totalmente da escalar. Olha quanto cálculo eu preciso saber, né, aonde eu preciso chegar para poder ter a força resultante e também saber aí o cálculo dos vetores quando o exercício pedir. O professor você ainda não falou o que esse N está fazendo aqui. Esse N, pessoal, porque toda essa situação aqui foi por conta de uma pessoinha. E esta pessoinha nada menos e nada mais é quem? Newton. Newton sabia que a questão da força estava relacionada com a locomoção, com a movimentação de um corpo. Mas o que ele precisava fazer? Ele precisava trazer para um cálculo matemático essa movimentação para ele ter que comprovar que por A mais B você pode ter a força resultante daquele movimento. Lembra que eu falei para vocês? A força é a característica é quando alguém ou algum objeto imprime uma energia sobre um outro objeto. Lembra que eu disse para vocês, energia, trabalho e força caminham todos os três juntinhos e misturados e atrelados, entenderam? Então, para poder provar por A mais B que realmente a força vai ser resultado da movimentação dos corpos, ele precisa saber o módulo, que é o número, a intensidade, para onde esse objeto está indo. Ele está indo para a direita, está indo para a esquerda, ele está subindo, ele está descendo, ele está na horizontal, ele está na vertical. Então, todos esses dados em conjunto fez com que Newton realmente trouxesse para a nossa realidade, comprovando aí por A mais B, por conta do cálculo matemático, que realmente a força é o resultado, a força resultante é o resultado da movimentação dos corpos. Essas movimentações são os vetores, foi o que eu falei para vocês. Esse vetor vai ter intensidade, ele sempre vai ter um valor numérico, vai ter direção e vai ter sentido. Ok, pessoal? É muita informação que eu passei para vocês, eu concordo com isso, por isso que assistir uma vez só talvez não vai resolver o seu problema. Eu indico você assistir umas 2 vezes a videoaula, ir anotando, ir parando e vendo aos poucos. Olha no livro didático que está de ponta cabeça, olha no livro didático, gente, tá bom? Para você poder ter noção do que eu tô falando aqui, tá certo? E se mesmo assim você ficar com a cabeça cheia de dúvidas, eis-me aqui para poder tirar as suas dúvidas, ok? O ideal é você fazer os exercícios como treino para você ter noção se realmente entendeu a matéria ou não. Mas não se preocupe, porque eu vou passar vários exercícios de treino para vocês. Eu tô sentindo a vibração e a alegria de vocês daqui. Tá certo, minha gente? Um beijo, bom final de semana para vocês. E nos vemos na quarta-feira para correção dos exercícios, tá bom?